Ora, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Aqui fala a equipa dos Explaining Health e hoje vamos abordar um tema muito polémico. Temos um lado que está a favor e um lado contra. Vamos falar da medicina translacional e, mais em específico, as vacinas e os desenvolvimentos de fármacos. Por um lado, temos então a Mariana Duarte e a Sara Correia, que estão a favor do tema, e, por outro lado, a Madalena Rebelo e a Joana Silva, que estão contra este tema. Vamos passar então para a primeira pergunta. Acham as vacinas importantes e eficazes e consideram que deviam de ser obrigatórias? Vou passar então primeiro para o lado contra. Joana, qual é a sua opinião? Então, começando por responder a uma das perguntas que foi colocada, portanto, no que diz respeito à obrigatoriedade das vacinas, eu penso que estas não devem ser obrigatórias porque, nesse caso, já estaríamos a ultrapassar a liberdade individual de cada um de poder decidir se quer ou não optar por tomar uma vacina. As vacinas podem ter riscos associados e eu sou apologista de que devemos deixar a natureza atuar, portanto, a imunidade ser ganha naturalmente, em vez de ter que tomar uma vacina ou um fármaco para podermos estar em segurança quando podemos ter outros riscos associados. Ok, muito obrigado, Joana, pela sua opinião. Agora vou passar para o lado que estão a favor e a Mariana vai nos dar então a sua opinião. Olá a todos. Respondendo ao que a Joana disse e falando também agora um bocado das vantagens da vacinação, ao nos vacinarmos vai haver uma menor probabilidade de haver a transmissão de doenças infecciosas e também vai haver a promoção da imunidade de grupo. O que é isto? É, basicamente, ao vacinarmos outras pessoas, vamos conseguir proteger outras, tais como crianças e pessoas que também não podem ser vacinadas por motivos médicos. Portanto, ao nos vacinarmos, vamos estar também a proteger o resto da comunidade. Outra vantagem que também acho bastante importante referir é o facto de, com a vacinação, vamos conseguir mitigar os efeitos da doença e, portanto, vai haver um alívio na pressão sobre os hospitais e sistemas de saúde, o que faz com que estes se consigam concentrar mais no combate a outras patologias, como o cancro, o Alzheimer ou outras doenças crónicas. Ok, muito obrigado, Mariana, pela sua opinião. E agora vamos passar então para outra pergunta que também é de facto bastante interessante e importante. Será que é seguro tomar várias vacinas ao mesmo tempo? Vamos então, como fizemos com a primeira pergunta, passar para o lado dos contra e a Madalena vai nos dar a sua opinião. Olá a todos. Então, relativamente a este assunto de se é seguro tomar várias vacinas ao mesmo tempo, eu sou contra. Porque, pronto, quando nós levamos uma vacina, o nosso sistema imunitário vai estar focado em desenvolver anticorpos específicos para esse determinado patógeno que nos foi inserido. Sendo que se levarmos mais do que uma, pronto, vão ser vários patógenos e o nosso sistema imunitário não vai ter capacidade, se calhar, de responder a todas ao mesmo tempo, o que depois pode levar a casos de infecção. E, por exemplo, só levar uma vacina já é um grande risco, sendo que o nosso sistema imunitário também pode nem sequer desenvolver uma resposta, ou mesmo desenvolver uma resposta que não seja a mais eficaz. Levar mais do que uma, então seria mesmo impensável e o nosso organismo podia não ser capaz de responder a tudo. Muito obrigado, Madalena. Agora vamos ouvir a opinião da Sara, que, ao contrário da Madalena, está a favor. Olá a todos, então em relação a este tópico, acho que não posso dizer que sou totalmente a favor da administração de várias vacinas ao mesmo tempo, pois nem no Plano Nacional de Vacinação são permitidas a sua administração simultânea. Esta administração depende sobretudo de utente para utente e eu acho que esta decisão deverá ser tomada pelo médico de saúde pública que acompanha o doente e tendo em consideração todo o historial clínico deste. Porque, por exemplo, se esse mesmo doente tiver uma doença crónica ao nível imunológico, acho que não faz sentido estar a administrar várias vacinas ao mesmo tempo, mas sim esta decisão deverá ser tomada pelo médico, tendo em conta este condicionamento por esta patologia.
Ok, muito obrigado, Sara, pela sua opinião. Agora vou fazer uma pergunta que está muito relacionada com a atualidade. Nós sabemos que estamos numa situação de pandemia e queria saber a vossa opinião sobre a vacinação em massa. Vocês estão a favor ou contra? E queria ouvir as vossas opiniões. Obrigada pela pergunta. Em relação a este tema, que é de facto muito atual, começo por dizer que a vacinação em massa pressupõe o interesse coletivo de uma população na vacinação, mas não deixa de ser importante ter em consideração as opiniões individuais de cada pessoa, ainda por cima num assunto tão importante como a saúde. Podemos observar, por exemplo, as vacinas desenvolvidas para combater a pandemia atual e sabemos que estas foram desenvolvidas em tempo recorde e, dado que o tempo de desenvolvimento normal é muito superior a este, podemos pôr em causa se são efetivamente seguras e se todos os requisitos de segurança são cumpridos. A meu ver, a vacinação em massa pode ser a causa de vários riscos comuns, como reações adversas ou desenvolvimento de outras doenças e, portanto, devem ser cumpridos todos os requisitos para que a vacinação em massa seja segura. Muito obrigado, Joana, pela sua opinião. Agora queria ouvir a opinião da Sara, que está a favor. Sara, pode-nos dar a sua opinião? Muito obrigado, Tomá. Mas a meu ver eu acho que discordo com a Joana, uma vez que em situações de pandemia, como a vivida nos últimos 2 anos, a vacinação em massa pode-se dizer na gíria que foi a salvação da população mundial e também dos serviços de saúde espalhados pelo mundo, no sentido em que os programas de vacinação em massa reduziram a carga sobre os serviços de saúde, tanto os hospitais como os cuidados intensivos e até mesmo sobre a economia. Partindo de números reais, eu dei-me ao trabalho de pesquisar num artigo científico e houve um estudo realizado num dos maiores países mundiais, os Estados Unidos da América, em que, por exemplo, no ano de 2014 foi estimado que a vacinação em massa evitou cerca de 20 milhões de infecções, 12 mil mortes e incapacidades permanentes, destas quais 10.800 em pessoas de elevado risco. Por isso, como estamos a ver aqui, percebemos que a vacinação em massa é fundamental no combate rápido a pandemias e epidemias, tal como mostram os números. E neste tema até acho que a opinião é generalizada, pois no questionário que nós realizámos na nossa página do Instagram, todos os inquiridos tendem a concordar com a vacinação em massa e falam mesmo numa facilidade de obtenção da imunidade de grupo com esta. Ok, muito obrigado pelas vossas intervenções e os meus ouvintes lá em casa podem também responder nos comentários e darem as vossas opiniões, que são bastante importantes para nós, ou então podem seguir a nossa página no Instagram, onde aí fazemos todas as nossas perguntas e ver os nossos posts e também podem comentar lá. Agora, sempre falando da medicina translacional e mudando um bocadinho de assunto, vamos falar então do desenvolvimento de novos fármacos. E tenho, para já, a primeira pergunta para vocês, sempre para pessoas que estão contra e que estão a favor, será que concordam com a aceleração da formulação de novos fármacos? Eu quero ouvir as vossas opiniões e vamos começar pela Sara. Muito obrigado, Tomá, pela pergunta. E sim, eu concordo totalmente, pois tal como o termo indica, a aceleração no desenvolvimento de novos fármacos é precisamente uma definição sucinta da medicina translacional. E o que é que significa verdadeiramente este conceito muito colocado em prática atualmente? Pode-se explicar como sendo a prática de transferir conhecimento científico do laboratório para a cama do doente, sendo esta então uma expressão muito utilizada neste tema. Ou seja, a medicina translacional baseia-se em avanços básicos da investigação e recorre a estes para desenvolver novos tratamentos ou procedimentos médicos, convertendo promissoras descobertas laboratoriais em estudos clínicos e tenta responder a perguntas clínicas como a utilização de trabalho de laboratório para facilitar a previsão, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças. Em termos práticos, o que acontece neste mecanismo usado atualmente é uma aproximação das universidades e centros de investigação das grandes empresas farmacêuticas, com o objetivo de iniciar a fase pré-clínica e clínica simultaneamente, reduzindo assim o tempo da cadeia transicional. Ainda um dos grandes objetivos da ciência translacional é investir mais na fase pré-clínica, de modo a acabar com o conhecido vale da morte da indústria farmacêutica e para garantirmos que chegam menos moléculas à fase clínica. Ok, muito obrigado, Sara, pela sua opinião. Agora vamos ouvir a Joana. Joana, o que tem a dizer sobre isto? Então, no que diz respeito ao processo de desenvolvimento de fármacos, sabemos que este envolve várias etapas seguidas.
em que só é possível avançar para a próxima fase de formulação se os requisitos para a fase anterior forem cumpridos e demonstrarem sucesso. Desta forma, penso que a aceleração no desenvolvimento de um fármaco pode implicar que os critérios de aprovação em cada fase sejam menos exigentes e assim os riscos do novo fármaco podem superar os benefícios. Muito obrigado pelas vossas opiniões. Agora, uma outra pergunta. Então, acham viável ou não um fármaco ser desenvolvido em pouco tempo ou então muito tempo? Vamos já falar para as pessoas que estão contra e vou dar a palavra à Madalena. Madalena. A minha opinião em relação a este assunto é que não é viável um fármaco ser desenvolvido em pouco tempo, uma vez que muitos dos fármacos, os seus efeitos, só se veem a longo prazo. Portanto, ao acelerarmos este processo, não conseguiríamos ter em conta esses efeitos. Temos o exemplo da talidomida, que foi um fármaco que foi desenvolvido para as grávidas em 1950, que consistia em parar os enjoos das mesmas. E só começou-se a perceber os seus efeitos após o nascimento dos bebés, uma vez que eles nasciam com muitos defeitos congénitos. Portanto, volto a reforçar que a aceleração dos fármacos não deveria ser uma opção, porque lá está, teria sempre de fazer um teste aos efeitos a longo prazo dos mesmos. Muito obrigado, Madalena, pela sua opinião. Agora vamos passar para a Mariana. Obrigada, Tomá. Eu acho que sim, acho que é viável um fármaco ser desenvolvido em pouco tempo, porque não existe um tempo pré-determinado para o desenvolvimento do mesmo, porque a duração deste processo depende de muitas variáveis, tais como o sucesso das pesquisas pré-clínicas, do recrutamento dos voluntários, etc. E, portanto, depois, dependendo da situação atual, ou seja, se a doença em questão causa uma taxa de mortalidade muito grande ou se alastra muito rapidamente, os laboratórios em questão e os governos e entidades privadas que vão financiar as investigações começam a trabalhar de uma forma diferente e mais eficaz do que trabalhariam se tratasse de uma simples gripe, por exemplo. Muito obrigado, Mariana, pela sua opinião. E é tudo por hoje. Espero que gostaram desse podcast e que ficaram esclarecidos com o assunto. E vejo-vos no próximo podcast.